Meus queridos universitários do primeiro período de Direito, saudações a todos, recebam o meu fraterno abraço, o meu carinho. E hoje nós vamos dar seguimento às nossas reflexões sobre introdução ao estudo do direito, destacando a dimensão sociológica do direito. E especificamente, hoje nós vamos tratar do direito como um processo de adaptação social. Um tema de muita relevância, não só no contexto acadêmico, não só nesse contexto mais dogmático, desse contexto teórico, mas principalmente no nosso contexto social, no nosso contexto prático, porque nós estamos hoje vivendo nada mais é do que um verdadeiro processo de adaptação. Adaptação do ser humano, adaptação das pessoas, dos indivíduos a uma nova realidade. E o direito, ele também, de alguma forma, ele está sendo alterado, ele está sofrendo aí algumas mudanças, algumas interferências em virtude de toda a sistemática experimentada pelas pessoas na nossa realidade. Então nós vamos tratar um pouquinho hoje dessa questão da adaptação social e os reflexos do direito nesse sistema e também da própria sociedade a partir dessas mudanças no direito. A palavra de ordem no momento, portanto, é adaptação. E aí nós temos que nos reportar a Paulo Nader, uma das referências aqui do nosso estudo. Hoje vamos de Paulo Nader, Miguel Reale e Paulo Hamilton Siqueira Júnior, são os principais autores que referenciam as nossas reflexões. E o Paulo Nader, ele fala que o ser humano ele passa por uma espécie de adaptação orgânica quando ele tem algum problema envolvendo o próprio corpo. Então, por exemplo, a necessidade de amputação de um dos rins, de uma parte do rim. Então, o corpo ele precisa se adaptar. Seria chamada adaptação orgânica. Por outro lado, nós teríamos a adaptação extraorgânica, assim por ele denominada, que diz respeito à necessidade de adaptação das pessoas, dos indivíduos, à sua realidade, às mudanças experimentadas no contexto social. E hoje, o que nós vivemos? Em 2020, um momento lamentável, mas um momento aí inédito, histórico, para a humanidade, que é a pandemia do coronavírus, que tem mudado o nosso cotidiano, a nossa rotina, as nossas ações, isso em todos os cenários, no contexto do trabalho, do lazer, do entretenimento, das relações sociais, do convívio familiar. Então nós estamos nos adaptando a uma nova realidade. E essa adaptação, ela implica não apenas em aspectos que dizem respeito a relacionamentos individuais ou com a sociedade, mas essas adaptações também elas interferem no ordenamento jurídico. A relação, na verdade, entre o direito e a sociedade sempre apresenta dois sentidos de adaptação. Então, por um lado, o ordenamento ele deve se ajustar às condições do meio e, por outro lado, a sociedade deve se adaptar ao direito e aos padrões de convivência estabelecidos a partir dessas mudanças. Hoje nós estamos vivendo exatamente essas duas circunstâncias de adaptação. Nós temos a sociedade se adaptando ao direito, porque existem decretos federais, estaduais, municipais,
que determinam o isolamento social, e nós temos que obedecer essas normas, essas regras que estão sendo estabelecidas para o bem da própria sociedade. Então, todas essas normas, elas existem no plano jurídico, elas têm toda a sua validade, a sua eficácia no plano jurídico e tem uma repercussão imediata no contexto social em razão da necessidade de observância a todas elas. Então, nós estamos nos adaptando a regras talvez aí inéditas no direito, no sentido de restrições, até mesmo a procedimentos e a atos que são corriqueiros e que fazem parte aí da realidade de todos nós. Então, toda essa questão do convívio social, desse relacionamento interpessoal, familiar, nas relações de trabalho, tudo isso, de alguma forma, está sendo adaptado a uma realidade que o próprio direito também está exigindo, está estabelecendo. E, por outro lado, nós temos aí o direito se adaptando a uma realidade. Por que nós temos esses decretos, todas essas normas, portarias, essas regras estabelecendo questões restritivas para os cidadãos nesse momento da pandemia do coronavírus? Exatamente porque percebeu-se a necessidade de uma regulamentação, a necessidade de o direito ele estabelecer alguns parâmetros de conduta que sejam compatíveis com as exigências da nossa realidade, especialmente em virtude das questões de saúde pública que podem ter uma interferência aí muito grave caso não sejam observadas essas normas. Então, há uma adaptação do direito a essa realidade, tá? É uma questão de saúde pública, uma questão aí social que está interferindo nas normas, que está interferindo no ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, há necessidade da adaptação da sociedade a essa nova realidade criada pelo direito. Então, são duas premissas basilares aí que devem ser observadas no tocante a esse aspecto de adaptação social. O Paulo Nader, ele costuma dizer o seguinte, a sociedade cria o direito e, ao mesmo tempo, se submete aos seus efeitos. Exatamente isso. Então, o direito ele precisa refletir o anseio social, que seja ele em razão de uma necessidade, de uma urgência, de uma situação alarmante, catastrófica, que exige uma intervenção do direito. Mas a própria sociedade também, ela vai se adaptar, ela precisa se organizar no sentido de observar essas normas, porque elas representam aquilo que é o dever ser do direito, aquilo que o anseio social ele exige num certo momento, em certas circunstâncias da realidade ou da própria história do mundo ou da sociedade. E o direito ele sempre tem a missão de tecer alguns parâmetros que sejam coerentes, adequados, prudentes a uma realidade e que sejam compatíveis com a sua intenção, o seu objetivo, a sua finalidade de garantir a paz social, de garantir a ordem, de garantir o bem comum e também de garantir sempre justiça. Bem, em relação a essa questão da sociedade e do direito, um aspecto também sempre destacado pela doutrina e que merece a nossa atenção, a nossa reflexão,
é a questão da interação social. Essas relações, elas podem ser tanto intersubjetivas como sociais, seja aí no contexto do trabalho, no contexto do estudo, né, do lazer, das relações familiares ou do vínculo de amizade. Então, sempre o cidadão, as pessoas, elas sentem essa necessidade de interação, de estar sempre em contato com outras pessoas, interagindo, tendo esses mais diversos relacionamentos. Ninguém vive só. Todas as pessoas, elas de alguma maneira, elas precisam se relacionar, elas precisam crescer. Isso implica sempre também nessa interação social. E essas relações, né, a partir dessa interação social, nós vamos perceber que essas relações, elas podem ser de cooperação, elas podem ser de competição ou elas podem ser de conflito. Daí a gente vai conseguir entender a importância da intervenção do direito e como o direito ele pode intervir a partir de um cenário em que essa circunstância venha a exigir para fim de obter a paz social ou restabelecer a justiça num caso concreto. Bem, então nós poderemos ter relações de cooperação entre as pessoas. A cooperação sempre no sentido aí de um auxílio, de uma colaboração mútua, né, para o alcance de objetivos comuns. Então, várias pessoas podem se unir para o alcance de um ideal, para obter aquilo que elas almejam, seja no trabalho, seja no contexto educacional, familiar e social em geral. Por outro lado, nós temos as relações que podem surgir que venham representar uma competição, uma disputa entre pessoas, né, principalmente aí quando uma quer ou sente a necessidade de vencer o outro. Então, as situações de disputa, elas também são comuns no relacionamento das pessoas e a sociedade. E temos, por fim, essa relação que também decorre, né, dessa interação social, que é a situação de conflito. Então, o que significa aí esse conflito? O conflito diz respeito a essa oposição de interesses, quando há dissenso, quando há divergência em relação àquilo que se busca ou no próprio relacionamento das pessoas. E aí é que vai surgir, principalmente, a atuação do direito. Como que o direito, nesse contexto aí social, ele pode atuar, seja no sentido anterior ao conflito ou superveniente ao conflito. Vamos, então, fazer essa análise. Pois bem, a atuação do direito, ela pode se dar aqui, nessa perspectiva, em dois sentidos. Então, a atuação do direito, ela pode se dar no sentido preventivo, ou seja, existem normas, existem regras, existem parâmetros de conduta pré-estabelecidos no ordenamento jurídico que estabelecem aquilo que pode e não pode ser feito, que estabelece limites para as condutas, a fim de evitar que aconteça algum crime, evitar que aconteça algum dano. Então, se a lei estabelece que todo aquele que causar um dano a uma outra pessoa é obrigado a reparar,
Isso significa dizer que todas as pessoas estão conscientes dessa consequência e possivelmente elas vão deixar de causar esse dano, de praticar atos ilícitos para evitar uma consequência jurídica. A pessoa, ela não vai matar alguém porque ela sabe que é um crime. E se ela causar se matar alguém, se ela cometer esse crime, ela vai ser punida, ela vai ser sancionada pelo direito. Então esse caráter preventivo do direito tem uma relevância muito grande na sociedade no sentido de evitar violações ao direito, violação às normas, evitar danos às pessoas, evitar que crimes sejam cometidos pelas pessoas, pelos indivíduos na sociedade. Agora, o direito, ele não tem o potencial de evitar que esses crimes sejam cometidos. Então, ele traz os parâmetros, ele traz as regras, ele estabelece aquela conduta ideal, mas não significa que isso vai impedir que os crimes aconteçam. E aí nós temos, então, a outra forma, o outro sentido de atuação do direito na sociedade, que seria aí o sentido restaurador ou sancionador. Então, se o direito ele não foi capaz de evitar, de impedir que um crime fosse praticado, ou que fosse cometido um ato ilícito, ou que alguém fosse lesado em seus direitos, existe, portanto, o Poder Judiciário, existem os caminhos que o próprio direito cria para tentar a restauração. Então, você bateu no meu carro e me causou um prejuízo de 50 mil. Então, o direito, ele vai amparar a minha pretensão, ele vai permitir que eu exija de você a devida indenização pelo prejuízo causado. Então, existe aí esse caráter restaurador do direito. Ninguém pode matar ninguém, mas a partir do momento que alguém comete o homicídio, praticou o crime, aí vem o direito para sancionar, para punir em razão daquele ilícito cometido. Então, o direito, ele interfere diretamente no contexto das relações sociais. Então, há esse processo de adaptação social, ele acontece, no contexto das relações entre os cidadãos, os indivíduos e dos fenômenos também que interferem diretamente nessas relações, mas o direito está ali acompanhando, tentando se adaptar a essa realidade, a fim de que ele possa alcançar os seus objetivos gerais, garantir a paz social, garantir a ordem, garantir o bem comum e, acima de tudo, garantir justiça no caso concreto. Então, essas são as nossas reflexões de hoje. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção.